dia, alguma coisa precisa acontecer na minha vida espiritual. Você concorda que tem que ser assim? Sim ou não? Sim. Eu também concordo. E diante disso, Deus falou ao meu coração, me dando uma palavra. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra, que se encontra no livro de Neemias, no seu capítulo 2. Estou impressão que eu estou torta aqui. Estou com a impressão. Estou com a impressão que eu estou assim. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Neemias, no seu capítulo 2, no seu verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. O pessoal aí do fundo está me ouvindo direitinho? Tá? Sim ou não? Amém. Curve sua cabeça nesse momento. Coloque a mão no principal, um dos principais órgãos do seu corpo. Qual é o principal órgão do seu corpo? Coloque a mão exatamente aí, nesse dia. Com seus olhos fechados, com sua mente curvada, com sua cabeça encurvada, perdão. Concorde com essa oração. Espírito Santo de Deus, que nos ajusta, que nos ajuda na medida em que nós precisamos. Não seria diferente nessa noite, Senhor. Mais do que ontem, eu preciso muito, mas muito mesmo, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos reforme. Que o Senhor nos reforme na nossa conduta, na nossa maneira de ver as coisas, no nosso comportamento, no que diz respeito à nossa visão. Que o Senhor encontre em nós liberdade para fazer isso da melhor maneira possível. Que neste dia que se chama hoje, possamos nos tornar melhores do que ontem. Para que venhamos alegrar o teu coração, não entristecer. Trate com a nossa personalidade, trate com a nossa natureza, nos dê espírito de vigilância, para que nós não venhamos nos afastarmos diante do Senhor. Pois a tua palavra diz que a sua fidelidade é grande, é incomparável. Por isso, mediante essa fidelidade que vai de geração em geração, cumpra o teu propósito. A começar de mim. Se revele nessa noite como Deus da cura, da restauração, da transformação. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre uma história que representa, no seu contexto geral, uma cura interior para as nossas almas. Não tem como declararmos que estamos vivendo uma reforma nos dias atuais
se nós não nos permitirmos viver essa cura. Porque aquele que busca uma cura no seu espaço físico e interior, não apenas vai viver essa cura, como também vai ser um instrumento para curar a geografia, ou seja, o seu espaço físico. Uma pessoa que se permite ser sarada, ela deixa de ser um problema na sua família, ela deixa de ser um problema para a sua igreja, ela deixa de ser um problema para o seu pastor, ela deixa de ser um problema para o seu líder, porque ela se permitiu ser sarada. E se tem uma das coisas que mais tem dado trabalho hoje, nos dias atuais, é esse desejo, de fato e de verdade, de vivermos dia após dia buscando essa cura interior. Falamos muito lindo, né? Temos um bom poder de persuasão, temos frases lindas, colocamos frases lindas no WhatsApp, nas redes sociais, somos pessoas bastante antenadas, mas quando essa palavra precisa fazer verdade em mim, eu automaticamente percebo que a minha cura é aparente e não verdadeira. E hoje nós temos visto muitas pessoas falar de coisas que elas ainda não estão conseguindo viver. Elas falam de um perdão que elas não têm, elas falam de uma cura que elas não vivem, elas falam de uma libertação que ainda não faz parte da vida dela. E a gente precisa entender que nesse contexto, se nós não abrirmos o nosso coração para deixar a cura de Deus entrar, jamais poderemos declarar que somos pessoas reformadas. Permitir que Deus manifeste a sua cura não é algo fácil, mas não é impossível. Porque a cura, ela mexe com o tratamento do caráter. A cura é bem diferente de uma pessoa com demônios. Porque o demônio você expulsa e o caráter precisa ser tratado. E eu preciso querer esse tratamento no meu caráter. Porque se eu não quiser o tratamento no meu caráter, a igreja toda pode entrar em um propósito por mim. Se eu não quiser, nada vai acontecer. Eu vou continuar vivendo uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual raquítica, porque eu não me permito ser reformado pelo Espírito Santo. E aí você pode se perguntar, a senhora leu, então eu lhes disse, quem disse? O que disse? O que estava acontecendo naquele momento? Por que a cidade estava em ruínas? Eu vou te explicar dentro desse contexto histórico, para que você possa perceber que em todo o tempo Deus sempre quis manifestar sua cura no meio do seu povo. O problema, querido, nunca será Deus, o problema sou eu, o problema é você. Você tem sido um problema. Porque muitas vezes você não se permite viver o que Deus está dizendo para você, que Ele quer que você viva. É fácil a gente chegar no Instagram e falar coisas de Deus. É fácil a gente ter um dedo para apontar para o outro quando 4 aponta em nossa direção. É fato quando nós temos sempre uma palavra para justificar os nossos erros, mas temos sempre uma palavra para criticar o outro. Você já observou isso? Que os nossos erros nós tratamos de justificar? Fulano quer ser bem? Não, pastor, eu vou explicar, a senhora me ouça. Não é assim? Deixa eu explicar primeiro. Dificilmente você vê pessoas que abrem o seu coração para dizer, não vou nem dizer nada, eu já perdi a razão, eu estou errado mesmo.
plantou para plantar tudo que ele deseja. Glória a Deus. Não dá para ficar erva daninha com semente que possa produzir a 100 por 1. Uma terra, quando ela não é preparada, adubada de forma correta para o plantio, a plantação vai por água abaixo. Então, para você entender o contexto histórico, o que aconteceu nessa época, é fácil de você viajar nos altos da Bíblia e compreender o que o Senhor Deus quer falar conosco através da palavra. A Bíblia nos fala de um homem chamado Neemias. Neemias foi um homem que, de forma impactante, trouxe uma reforma extravagante para a sua época. Neemias era uma pessoa que tinha toda a estabilidade financeira que alguém poderia desejar. Neemias morava com o rei no palácio, ele era copeiro do rei. E Neemias exercia uma função extremamente delicada e perigosa, porque Neemias era responsável por comer e beber todo e qualquer tipo de bebida e alimentação que viesse antes do rei comesse. Quem comia era ele, porque se tivesse veneno, quem morria era Neemias. Então Neemias era o copeiro do rei. Neemias era o copeiro do rei e Neemias era responsável por cuidar da alimentação, porque naquela época onde havia reis, profetas e sacerdotes, havia muita oposição quanto ao reinado de determinados reis. Então o medo, ele era algo que convivia com os reis. Então eles tinham copeiro, porque se viesse alguma coisa contra o rei, sabe aquela bateria de coisas que tem hoje para se chegar em Dilma? Você não consegue chegar em Dilma, não é verdade? Ah, vou entrar lá, vou em Brasília, vou entrar lá falar com o Dilma. Não vai falar com o Dilma, você vai gritar, ó, o tamanho dos homens. Até chegar perto do gabinete. Eu não acredito que você não vai chegar nem perto. Porque quando o Dilma vem em qualquer estado, em qualquer lugar que ela passa, automaticamente fecha-se tudo. Você já observou? Fecha-se a entrada principal, coloca policiamento nas estradas e aqui aquele arsenal todo para proteger. Naquela época, o copeiro Neemias, a comida chegava e ele dizia: peraí, deixa eu comer, porque se tiver veneno, não vai matar o rei, vai matar a mim. Então ele era uma pessoa de confiança do rei. Eu acho interessante Deus chamar pessoas para viver a reforma, pessoas que são ousadas, pessoas que admitem se submeter àquilo que Deus tem, pessoas que são desafiadoras. Quem quer ser copeiro hoje? Quem quer ser copeiro? Está comendo comida sem saber se é envenenado ou não, se vai morrer ou não. Eu imagino todos os dias Neemias se arrumando, agora na visão poética, porque não está nos autos da Bíblia, ele se arrumando e pensando: será que hoje eu morro? Será que alguém preparou alguma coisa muito ruim para o rei e eu vou morrer hoje? Ele não sabia o certo, mas a Bíblia diz que quando ele estava no palácio, seu irmão Hanani chega até ele para contar o que estava acontecendo. O povo saiu do cativeiro babilônico, ou seja, alguns suportaram o tratamento da Babilônia, porque algum tempo atrás eu já preguei que Babilônia, o Senhor permitiu o povo ser tomado cativo, foi uma situação humilhante, porque Deus queria tratar com a natureza do povo. O povo havia se rebelado durante longos anos contra as palavras que saíram da boca do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, dentre outros profetas, e Deus resolve tratar permitindo o cativeiro babilônico. Só há duas formas de Deus tratar o homem: ou pela vontade soberana ou pela vontade permissiva. E na vontade permissiva, Deus permite aí que o cativeiro chegue e que a situação para o povo ficasse humilhante, sabe aquela coisa derrotada mesmo? Era assim que o povo estava vivendo. Aí a Bíblia diz assim: olha, naquele período Hanani vem até Neemias e diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. Ou seja, aqueles que suportaram o tratamento agora vai passar por um novo nível de tratamento. A gente pensa que o tratamento acaba e aí vem outro tratamento.
Você sabe o que representa? Uma cidade sem muros representa a vulnerabilidade dos inimigos a adentrar as portas dessa cidade e fazer arruaça, e destruir com tudo, e saltear, e levar coisas. Então havia uma preocupação eminente do povo em não perder as poucas coisas que tinham, e o povo estava muito triste, muito abatido, embora tivesse suportado o cativeiro babilônico. Porque a Bíblia diz: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, esses estão passando por humilhação, porque os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas foram queimadas. A cidade estava apenas com as suas paredes levantadas, mas não havia muro e não haviam as portas. Por quê? Porque diante dessa situação que eles estavam passando, os babilônicos entraram com tudo, quebraram tudo, destruíram tudo, usaram de violência, machucaram, denegriram, tiraram o respeito do povo de Israel. E eles se encontraram em uma situação deplorável, mas eles conseguiram sobreviver a essa situação, e vinha novamente uma outra situação que eles precisavam agora se reerguer para poder restaurar os muros que estavam caídos. Então eu preciso sair desse capítulo e preciso que você entenda que existem estágios nas nossas vidas que nós precisamos ter maturidade para passarmos por ele. Saíram do cativeiro babilônico e agora estão a mercê da sua própria sorte, com os muros caídos e as portas caídas, queimadas. A Bíblia diz que quando Neemias soube da situação que o povo estava atravessando, ele vai para o joelho, ele começa a orar. E você vai ver isso no capítulo 1, do verso 4 até o verso 11, a oração de Neemias, buscando de Deus o socorro para esse povo, que era também o povo de Neemias, e para tudo aquilo que esse povo estava passando, diante da situação que esse povo estava vivendo. A Bíblia diz, queridos, que Neemias não apenas orou, como também foi à presença do rei, mas o semblante de Neemias estava caído. O semblante de Neemias estava triste. E o rei perguntou o que ele tinha. E ele disse que não estava bem, porque o lugar que os pais de Neemias havia sido sepultado estava em ruínas. A Bíblia diz, queridos, que quando Neemias contou isso para o rei Artaxerxes, ele automaticamente disse: olha, eu libero você, eu vou dar uma carta para você e você vai lá. Mas é preciso que você faça tudo isso um cabo de 52 dias. Houve um diálogo entre eles, se resolveram, e Neemias foi consciente que ele precisava voltar para os seus ofícios depois de 52 dias. A Bíblia diz, queridos, que quando Neemias foi ao encontro do problema, observe, Neemias, ele soube da situação e ele agora vai para inspecionar de perto o que estava acontecendo e quais os danos que essa situação tinha trazido para o povo. Então eu preciso entender aqui, eu quero abrir um parêntese, eu preciso entender o que está acontecendo comigo e eu preciso ir em busca de um plano para sair dessa situação em Deus, porque ano de reforma é ano de ação. Eu não posso deixar na mão de Deus aquilo que eu mesmo sou capaz de fazer. Não posso. Não posso, não devo e não quero. Ele soube do que estava acontecendo e foi ao encontro da situação. Você precisa descobrir o que está de errado com você. Você precisa descobrir o que tem atrofiado a sua vida espiritual. Você precisa descobrir o que tem feito você paralisar as suas conquistas. Quando você descobre o que está de errado, você automaticamente vai ao encontro daquele que pode consertar o que está torto e direitar o que está quebrado. Então é você
sem falar com ninguém, Neemias ele vai, sobe o vale. Ainda à noite, você vai ver isso no verso 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Eu saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Não contou a ninguém. Não levava nenhum outro animal além do animal que ele estava montado. De noite ele sai pela porta do vale, na direção da ponte do dragão, da porta do esterco, e começa a examinar o que estava acontecendo. Ele queria ter uma visão ampla do que estava acontecendo. Todas as vezes que você não sair da situação, todas as vezes que você permanecer dentro dela e você não sair dela, você nunca vai saber o que está acontecendo. Como assim, pastor? Eu não entendi. Vira esse ventilador mais pra cá. Não entendi. Sabe qual é o nosso maior problema? Quando a gente está contando uma história, um problema que a gente está passando, a gente não sai da situação. Experimente sair da situação, colocar um outro personagem para lhe substituir, que você vai ver a situação real em que se encontra a sua alma. Deu para entender, sim ou não? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que ele sai da expressão do muro e ele vai para onde? Ele sobe ao vale à noite. Subiu à noite no vale. Existem situações, queridos, que só no vale nós vamos entender o que está acontecendo. Só no vale nós vamos compreender o teor dessa reforma. Porque é no vale que você aprende a se submeter a uma voz que está acima da sua. É no vale que você aprende ou buscar a Deus, porque com Deus não existe a palavra perder. Com Deus é vencer ou vencer. O vale nos trata, o vale nos levanta, o vale nos faz mais forte, porque nós aprendemos a depender de quem tem a força necessária para nos fazer avançar. Glória a Deus! E foi no vale que ele conseguiu ter uma visão ampla do que estava acontecendo. Eu imagino Neemias olhando para a situação e percebendo o teor do estrago que tudo aquilo estava causando. Porque a situação era terrível. Estar em um lugar onde eles não tinham nenhum tipo de segurança era assustador conviver com isso. Porque o povo daquela época estava acostumado a muros altos, a torre, a todo um arsenal antes que o inimigo chegasse perto. E agora a cidade se encontra em ruínas. Talvez você tenha entrado aqui com o teu caráter em ruína, com a tua personalidade em ruína, mas Deus vai te dar um plano para você sair disso, restaurado, transformado pelo poder da palavra. Porque Deus faz. Deus faz. Ele é Deus. A Bíblia diz que quando ele olha para a situação, os oficiais, verso 16 do capítulo 2, não sabiam aonde Neemias tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então não tinham dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ele só foi com alguns amigos, ou seja, ele só levou quem estava na visão. Ele não levou todo mundo, alguns amigos, outros ficaram lá preocupados. Cadê Neemias? Meu Deus, Neemias foi para onde? A cidade está vulnerável. Aonde está Neemias? Neemias estava fazendo a inspeção. É por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje é noite que você precisa se examinar, ver o que está de errado em você e partir para essa obra de reforma no Senhor, buscando melhorar, avançar, crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele olha para a situação, exatamente no versículo que eu parei com você aqui no início, então Neemias sai do vale agora e vê a situação real
tratamento? Vocês estão aqui mesmo ou estão em Marte? Qual foi o primeiro tratamento? Qual foi? Só estou ouvindo alguns. Qual foi o primeiro tratamento? O primeiro tratamento foi a Babilônia. Agora vem o vale. Agora vem a cidade em ruína. Aí ele diz, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas. Venham e vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos numa situação humilhante. Eu quero te dizer uma coisa, querido, nessa noite. Pare de ficar pedindo para Deus aquilo que é você que tem que fazer. Você precisa tomar uma posição diante do Senhor, dizer não para a hipocrisia, dizer não para a arrogância, dizer não para a falsidade, dizer não para o ressentimento, dizer não para nada. É você que vai ter que dizer não para tudo isso. Porque a parte dele ele já fez há 2000 anos atrás, quando ele disse está consumado. É você que precisa tomar posse da palavra. A Bíblia diz que quando ele chama o povo para sair da situação humilhante, ele também fala do que Deus é capaz de fazer. Ele diz, olha, eu contei a eles o que Deus, como Deus tinha sido bondoso comigo, e o rei havia me dito, e o que o rei havia me dito. Ou seja, eu contei para eles que eu só estava ali porque Deus havia entrado com providência. Ou seja, era preciso haver unidade. Ele não podia sair, embora ele estivesse fazendo a obra do Senhor, de qualquer maneira, sem a bênção do rei, porque ele estaria debaixo de uma ilegalidade. Meu irmão, você que não tem comunhão com o altar, você está debaixo de maldição. Você que não tem comunhão com o altar, você vai viver dia após dia, cada dia uma maldição diferente. E não adianta você amarrar, porque você não tem poder para amarrar aquilo que você não está em posição de amarrar. Para você entrar na casa do valente, você precisa amarrar o valente, mas você precisa estar com aquele que é poderoso para fazer isso. Se a tua vida não estiver ligada na dele, não tem como você pedir nada a ele, porque a Bíblia diz que para você pedir, você tem que estar ligado nele. Ele é a videira verdadeira. E ele diz, mas o meu pai é um agricultor. Se tiver plantado em mim, eu vou plantar e vai dar mais fruto. Mas se não tiver, vai ser lançado fora e queimado no fogo. Então eu preciso estar ligada com o agricultor e com o pai. E com a videira. Ele não saiu de qualquer jeito, ele foi lá falar com o rei, porque se o rei não libera, ele não ia para lugar nenhum. Mas Deus, quando quer, inclina o coração do rei para onde ele quer. Quando Deus quer, não precisa muita coisa, não, porque o querer e o efetuar está nas mãos dele. A Bíblia diz, operando o Senhor, ninguém é capaz de impedir a sua atuação, de prevalecer e de permanecer. Ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que, ele diz assim, o rei me ajudou, Deus foi comigo, foi bondoso comigo. A Bíblia diz que quando eles ouviram isso, os judeus ouviram isso, eles disseram, sim, vamos começar a reconstrução. Se encheram de coragem para a realização do projeto. Diga aí eles se encheram de coragem para a realização do projeto. Só que não basta ter coragem, é preciso ter garra, é preciso ter força,
levantaram. Quem era Sambalate? Um governador extremamente influente que se levantou como opositor da reconstrução do templo, ou melhor, da cidade. A Bíblia diz que tudo que Tobias e Sambalate tentavam fazer caía por terra. Uma das coisas que eles fizeram foi infiltrar algumas pessoas que eram contra a construção do muro para passar as informações e eles poderem armar um plano para derrotar a reforma, para derrotar a construção. Ei, querido, eu não sei porque você não entende certas coisas. Toda vez que você se posiciona diante de Deus para ser reformado, o inferno se levanta, mas vai ter que reconhecer que Deus é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus da sua vida. E Ele vai ter que baixar a guarda e saber que Deus é com você. E se Deus é com você, ninguém será contra você. Aleluia. O fogo de Deus neste lugar. Deus abençoe Lázaro. Deus vai ter que baixa a potente mão. E serve Ele por detrás e por diante. Em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Oronita, e Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a zombar, começaram a desprezar, começaram a fazer perguntas cínicas. E a Bíblia diz que Neemias não devolveu nenhum tipo de acusação. Verso 20 ele diz: eu lhes respondi, o Deus dos céus, Ele fará, porque sejamos bem-sucedidos. Aleluia. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nenhum, nem direito nenhum legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Ou seja, vocês não são vencedores. A nação que Deus escolheu não foi vocês. Deus escolheu o povo para fazer dele prosperar e participar do Senhor. Nada para isso. Ninguém vai poder alterar os autos da história. A Bíblia diz, queridos, que quando isso aconteceu, o povo começou a consagrar, começou a se esforçar para colocar as portas no lugar. Existem portas na sua vida espiritual que precisam estar fechadas. O diabo vai bater lá, mas não vai encontrar como abrir, não vai encontrar como meter a chave, porque ela está extremamente fechada. Aleluia! Mas existem portas que precisam estar abertas para receber a unção, o poder, o legado, a autoridade de Deus. Aleluia! Se não fosse assim o teor da porta, a porta ficaria 24 horas por dia na nossa casa aberta. Mas à noite o que nós fazemos? Trancamos. É assim? Por que trancamos à noite? Por que não dormimos com a porta aberta? Porque sabemos que a probabilidade de sofrermos algum ataque é maior. Por isso o Senhor fala do cuidado que nós devemos ter com a noite. Não é com a noite, mas a Bíblia faz uma analogia com as trevas. Andar enquanto é dia, porque a noite vem, disse o Senhor Jesus. Os dias densos, os dias escuros virão, mas aquele que andar de dia não vai tropeçar, não vai tropeçar, porque o anjo do Senhor vai na sua frente para garantir a vitória. Aleluia! Aleluia! Oh, meu irmão, você começa o primeiro dia de reforma, você acha que Satanás vai ficar sentado aplaudindo a sua reforma? É óbvio que não. Eu comecei a orar, o pastor estava na sala, eu comecei a orar
solte agora o meu corpo, saia, largue agora. Aí o pastor veio, colocou a mão por cima da minha mão e eu começou a guerrear. Satanás naquele momento queria me barrar na guerra, me barrar nas orações, mas ele sabe que se Deus é por nós, ninguém pode ser por nós. Já descobriu foi que você é assim? Agora vá lá para o problema, faça uma inspeção e veja a melhor forma de você reparar esses danos, porque a sua cidade não pode ficar em ruína. A Bíblia diz que Jerusalém significa lugar de paz. Se não está tendo paz, vai precisar ter. Para ter, vai precisar botar as portas no lugar, os ferros no lugar, porque onde há a presença de Deus não pode permanecer ladrão. O ladrão não pode ficar, ele vai ter que sair, ele tem que sair pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Tem gente que sabe que é natureza, pastora. A senhora não sabe, é natureza. Eu sou assim com a natureza. Sim, está fazendo o que com isso? Está achando bonito você ficar dizendo que é a natureza? Fica aí. Você morreu, você vai para o inferno. Sua natureza. O caminho vai ser direto. Sem direito a parar em voo. Como é que fala quando já vem no outro voo? Sem direito a escala. Vai ser direto. Inferno. Não vai dar nem tempo de pegar a escala. Porque você está ouvindo a palavra, continua errando. Então, está errando consciente. E o pior pecador é esse. É o que peca conscientemente. Ele sabe que não é para fazer o que está fazendo, mas ele faz. Ele faz. Queridos, e outra coisa, toda pessoa que não se permite ser tratada na natureza, ela não dorme, ela não tem paz. Ela me perturbar, a cabeça dói, o corpo dói, fica vendo demônio, é uma perturbação que pega mesmo, atua mesmo, perturba mesmo. Porque ele encontrou o quê? A frecha do muro. Tem umas que não encontram nem mais a frecha, já está todo quebrado mesmo, já caiu no chão. E aí ele entra mesmo, porque graças a Deus os meus dias estão sendo de sonos maravilhosos. Estou dormindo bem pra caramba. Tá uma delícia, com a luz renovada. Coisa boa, né, irmãos? Dormir bem, né? Coisa boa. Que a gente chega em casa, toma um banho, toma um cafezinho, dormir bem. Oh, delícia, Jesus. E eu estou vendo isso. Muitos aqui estão vendo isso. Eu não estou vendo isso, não está vendo, porque você não quer abrir mão da sua natureza muito. Então, automaticamente, você não vai viver mesmo. Porque a Bíblia diz: provar e vede que o Senhor é bom. Só conhece que Deus é bom quem prova, meu irmão. E quem prova não quer outra coisa, não se está na presença dele. Tudo bem, você sabe quem você é. Já foi lá fazer a inspeção? Ih, meu Deus, essa porta aqui está caída. Toda vez que tem uma confusão lá em casa, eu fico na carne. Eu sou uma pessoa extremamente desequilibrada. Qualquer coisa me tira do sério. Aqui, ó, essa porta aqui era para estar fechada. Mas ela está aberta. E agora, o que eu faço? Descobri que essa porta está aberta. Descobri que ela caiu. Por alguma razão, essa porta foi destruída. Você vai pegar a sua pazinha no mundo espiritual agora. Você vai pegar seu cimentozinho e você vai começar a fazer com que esse muro se levante. O opositor está pedindo para você. Quem é você para levantar esse muro? E você está aqui, eu estou numa grande obra. Sai para lá, cara. Eu não posso parar. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Sai para lá! Vai para lá! Eu estou numa grande obra e não posso parar. Porque foi isso que Neemias disse. Eu estou numa obra. A Bíblia diz que nesse período, diante dessa situação toda, dessa perturbação toda, dessa oposição à reconstrução, porque o nosso inimigo, ele
se opõe à reconstrução. Ele não quer nada reconstruído. Quando Tobias e Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo o muro, ficaram furiosos. Ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, e disse: olhe bem a ousadia dos opositores. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? A palavra frágil significa sensível. Qualquer coisa quebra. Aí eu só vejo um cão. Eu já vejo um cão incorporado em Tobias e Sanbalate. O que é que esse fraquinho, esse frágilzinho, qualquer coisa ele perde o humor, qualquer coisa ele oscila, qualquer coisa ele vai para a carne. O que é que ele quer? Ele só esqueceu que quem tinha tomado o peito da batalha foi Neemias. E Neemias era um homem de altar, um homem de posição, era um homem que temia Deus e ouvia Deus falar. Sai da frente de Satanás, porque se você não sair, ele não passa por cima, em nome de Jesus. É assim que muitas vezes o cão vê você. É frágilzinho, porque você mesmo tem revelado e tem denunciado ao diabo as suas fraquezas. Está assim, cheio de gente assim na igreja. E eu falava com o líder ontem, eu falei: olha, os líderes, os discípulos, quem tiver oportunidade, estagiário, naquilo que ele é fraco, ele vai pregar. Se ele é uma pessoa inconstante, ele vai pregar sobre a constância. E eu quero ver ele aqui na frente falar para o povo, que é para o povo ser constante quando ele não é. E aí eu vou ficar sentado. Se ele tem problema de perdoar, ele vai pregar sobre o perdão. Esse é o nome da reforma. Quando receber a escala no próximo mês, quem vai ministrar a palavra já vai saber o que vai pregar. Vai pregar exatamente a sua fraqueza. Aí ou você vai entrar no que Deus quer, ou você vai ficar muito murchinho, não vai conseguir pregar direito. Uma vez eu fiz isso aqui. Peguei 2 irmãos, pé de guerra, 2. Brigaram aqui de manhã. Aí eu cheguei de noite, peguei o microfone: irmão fulano, vem aqui orar pelo amor e pelo perdão. Sim. Aí chegou aqui na frente e disse: não, eu estou te ajudando a subir. Deus, em nome de oração, começou assim, né? Puxa, porque quando você é obreiro embaraçado, que tem do que se envergonhar, você começa estourando bucho. Aquele que se embaraça, por isso que o Senhor disse através da boca de Paulo: procura obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que não deixa a palavra da verdade. Então eu posso pregar sobre a fidelidade do dízimo, sobre o amor, sobre o perdão. Como é o ano de reforma, a gente vai dar os temas para os líderes, né, pastor? Eita, que vai ser uma delícia. Líderes estagiários, ó, você vai pregar sobre constância. Coisa mais bem começar a falar: seja constante, meu irmão. E a igreja olha para ele. Não, porque a igreja vamos combinar que é a cara da sinceridade. Né? Quando o negócio não está indo, ela olha assim. Esse irmão falando de constância. Tem dia que ele chega aqui, ela chega aqui, São Jesus, tem dia que chega na alegria, tem dia que chega numa cara. Aí quando acaba a pregação, eu vou botar lá dentro, né? E vou perguntar assim, ó. Depois de cada pregação, eu vou perguntar: e aí? Você achou que a igreja recebeu ou não? Eu achei que a igreja recebeu. Tem os caras de papo. Eu vou te dizer, eu achei que a igreja não quis te envergonhar. Porque a igreja não é
você está um pouco maior que ele, que você acha que ele não compreende, não, que ele compreende tudo e muito mais. Mas eu vou voltar a fazer isso. Eu sei que no final da oração, foi uma oração difícil, irmão. Os dois irmãos oravam, aleluia, Senhor, começou uma oração fervorosa, a oração foi, puxa, oh Senhor Deus, Pai, derrama amor no nosso coração, nos ajuda, Senhor. Queridos, quando Neemias saiu do palácio, ele saiu disposto a viver essa reconstrução junto com o povo. A Bíblia diz que o Tobias e o Sambalate havia ridicularizado. Nesse período de reforma, você vai ser contra-atacado pelo inferno. O inimigo da sua alma, da minha alma, vai tentar de todas as maneiras se opor à obra de Deus na tua vida. Mas não tem nada não. Porque nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Diz o Senhor dos exércitos, cai calado e veja o livramento do Senhor. Veja o livramento de Deus. Veja os muros se levantando e Deus restituindo os anos e fora consumidos pelo matador. Um dia uma irmã, não sei como ela conseguiu meu telefone, não conheço ela disse que conseguiu através da rádio na época, sei lá, foi da rádio. Ela disse, pastor, eu preciso desabafar. Foi eu vi a senhora na rádio e meu marido e largou lá do marido, então ele largar do homem. E eu não vou querer mais ele. Porque só eu e Deus sabem o que eu passei com ele, pastor. Tá com amante, ora vem pra casa, ora tá com amante. E só eu e Deus. Quando ela terminou de falar, eu disse, só você e Deus que sabem não, porque eu também sei. Eu já tive um marido assim, hoje ele é meu pastor. Deus tem poder para restaurar minha vida, se tiver amor. Aleluia! Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se você suportar em oração, crendo que Deus vai te dar vitória, você já tem na batalha desistido. E quando você desiste, ninguém vai poder orar por você. É Deus. Tá bom, ora por mim aí, pastor, eu nunca mais vi. Quando a gente não ouve o que a gente quer, quando a gente é confrontado naquilo que a gente não quer ouvir, a gente faz isso. Mas e daí? O importante é tomar a guerrinha. Ela achou que o programa todo era só com ela. Não, meu irmão, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Tem 7.000 joelhos que creem no poder da ressurreição, no poder da transformação, no poder da reforma. Eu estou diante de uma geração que vai viver isso pelo poder e pelo amor de Jesus. Então eu posso falar de amor. Agora tem muitos aqui que não podem falar de amor. Por quê? Por que não pode falar de amor? Porque não sabe o que é amar. Quem não sabe o que é amar, ele não pode falar de amor. É assim ou não é? Sim ou não? A Bíblia diz que quando Tobias se levantou mais uma vez, o que é que Neemias faz? Criticar? Falar mal? Não, Neemias vai novamente para o joelho e diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria que eles estão tendo conosco, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagueis as suas maldades. Vocês provocaram a tua ira, Senhor, diante de nós, os construtores. Quando você vai para a oração, Deus responde o teu clamor. Quer reforma, meu irmão? Para orar. Você passa um dia todo fazendo tudo menos orar. E você se
você pergunta por que a reforma não aconteceu? Não aconteceu porque você não parou para bater um papo com aquele que está te esperando há muito tempo. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele já é, e não há quem possa escapar das suas mãos. Ele já é, era e há de vir. Diga, esse é o ano. Diga mais forte, esse é o ano. Da minha reforma. Diga, Senhor, eu quero sair no final dessa reforma como um vaso de honra na casa do rei. Cadê você que é isso? Assim seja, assim seja, assim seja. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando ele terminou de orar, nesse meio tempo foram reconstruídos os muros, até chegaram à metade do muro. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mais uma vez, Sambalate se levanta. Primeiro estava cheio de coragem, quem se levantou? Tobias e Sambalate. Estavam cheios de coragem, quem se levantou? Cheio de coragem, quem se levantou? Agora está cheio de dedicação, quem se levantou? Quem se levantou? Quem se levantou? Tobias e Sambalate. Ai, pastor, não sei, começou a reforma, tá uma luta. Você queria que tivesse paz, é óbvio. Você resolveu dizer não para o sistema de Satanás. Você decidiu no seu coração não abrir mão dos princípios da palavra. Então, automaticamente, ele vai se opor. Triste seria se ele tivesse sentado na sua varanda aqui com você. E o diabo sempre vai arrumar adeptos para tentar tirar você do foco. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Olhar para cima, para cima, para cima. É do alto, é do alto. Vai vir do alto, é do alto. A Bíblia diz que nesse meio tempo, Tobias e Sambalate se levantou quando o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Porém, se levantaram, souberam que os reparos estavam sendo feitos nos muros e que já tinha avançado o trabalho, mas havia brechas que ainda estavam sendo fechadas, e eles ficaram furiosos. Planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Ei, meu irmão, essa reforma não vai ser fácil nem para mim nem para você. O cão vai tentar criar confusão, armar o sistema de confusão para tentar tirar você da rota, mas meu irmão vai sair da rota. Canaã é o teu lugar, Canaã é a tua morada, Canaã você vai para lá, você vai para cima, meu filho, é para Jerusalém que você vai. Não sai da rota. Olha para esse irmão, diga, não saia da rota. Mais uma vez, o que é que Neemias faz quando sabe, descobre que eles planejaram atacar Jerusalém e causar confusão? Verso 9, mas nós oramos ao nosso Deus. Novamente oraram. Oraram quando... Ó, homem de Deus sucedido e mulher de Deus sucedida aí, ó. Saiu para fazer o trabalho em Jerusalém com os muros em ruínas. Antes de ir, orou. Diga amém. Depois do acontecido, Tobias descobre, se levanta, o que a Neemias faz? Orou. Descobre agora que há um plano arquitetado, articulado para matar Neemias e os judeus. Neemias faz o quê? Orou. Já orou quantas vezes aí, Neemias? 3 vezes, não foi isso? Estou certo ou estou errado? 1, 2, 3. 3 vezes. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores não têm mais força.
Alguns começaram a esmorecer diante da reforma. Alguns começaram a vacilar na sua fé diante da reforma. Alguns começaram a incredulizar a vontade de Deus diante da reforma. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, vamos entrar bem ali no meio deles e vamos matar eles e vamos acabar com o trabalho deles. Satanás é derrotado, mas ainda está solto. Entenda isso, ele é derrotado, mas ele ainda está solto. Articulou, preparou, vamos infiltrar alguém lá no meio deles. Num dado momento a gente consegue pegar um negócio direitinho e matar, acabar com todo mundo. Acaba com essa patifaria, acaba com essa reconstrução de muro, damos um basta nisso. Só que eles não sabiam que no meio deles haviam os judeus. No meio deles haviam os judeus que faziam toda a diferença. E aí correu para Neemias e disse: olha, você não sabe, mas lá dentro tem uma equipe de Sanbalate de Tobias que está esperando sua oportunidade no meio que você está encontrado, para tentar derrubar, para tentar matar. Fica ligado. Havia judeus no meio de Tobias e Sanbalate que foram usados por Deus para reparar as brechas. A Bíblia diz que esses judeus moravam perto deles. E aí foi lá e disse: olha, para onde vocês vão? Ele sabe o lado que vocês estão. Ele sabe o lado que vocês estão, da forma que vocês estão. Fica ligado. Por isso, quando Neemias soube dessa situação, porque nada fica oculto que não seja revelado aos profetas de Deus, aos ungidos do Senhor. Tem ungido de Deus aqui? A Bíblia diz que quando ele soube disso, ele posicionou alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro. Na área mais vulnerável do muro, ele colocou homens com lanças, espadas nas mãos, com uma nova ferramenta, com a outra arma. Se vier para receber armas de ataque e armas de defesa, nós não podemos cair por terra, porque eu vou no nome de Jesus. Com uma mão, tapando as brechas, com a outra, com a arma na mão. Se vier, vai receber. A Bíblia diz que diante da situação, quando chegou o conhecimento de Neemias, ele posicionou nos pontos mais baixos do muro e nos lugares mais vulneráveis, mais abertos. Ele colocou guardas para inspecionar. A Bíblia diz que os guardas não tomavam banho, não tiravam a roupa, não davam mole, porque sabia que um momento só, 1 milímetro só, era o suficiente para Satanás que tomou na fúria para destruir o que o Senhor procurou. Meu irmão, você precisa despertar. É 1 minutinho só. Aquilo que você construiu em 3 anos, em 2 anos, em 1 mês, em 2 meses, Satanás está trabalhando para derrubar você. Mas em nome de Jesus, se posicione. Pega a alma, pega a alma, pega a alma, pega a alma. E não é desse inimigo. Não estava posicionado, só posicionou quando ele soube. Sabe por que você não venceu ainda essa luta? Porque você já sabe o que está acontecendo com você, mas não faz nada para mudar. Neemias soube que o mundo estava em ruína, saiu, foi para lá para reconstruir. Chegou lá, recebeu a afronta de Satanás usando Tobias e Sanbalate, mas não deixou que as afrontas tirassem eles da posição do Senhor. E agora Deus dá estratégias usando de judeus que estavam infiltrados no meio dos inimigos para dizer para eles: ó, lá dentro tem uns que estão preparados, estão esperando o comando de cima para tentar destruir o que vocês construíram até hoje. Mas em nome de Jesus, pelo poder do sangue, pelo poder do nome, pelo sangue de Deus e contra a tua vida, pelo poder de Deus contra a reforma, contra você, já caiu por terra, nem nada, amém, amém, amém.
voltar, você se fere. Se o líder não ligou para você, você vai para a caverna. Se a irmã não falou que você é linda, você desvia. Meu irmão, quem pagou o preço pela minha vida não foi ninguém, não. Olhar para Jesus, pensar só em Jesus, falar só em Jesus. Eu vou amar meu irmão na sua cabeça. Eu vou entender que meu Pai é Deus. E é para ele que eu olho. É para ele que eu olho. É para ele que eu olho. Quando você está achando que você é bonzinho, olhe para você mesmo, que até olhar para você, você cai. Olha para você mesmo, você está cheio de defeito, meu irmão. Pode ficar arrumando defeito do outro. Vai olhar para você, que se você ficar olhando demais para você, você cai. Lembra, ontem você já deu uma mentiradazinha. Anteontem você já não orou nada, não pegou na Bíblia, passou o dia todo com Jesus. E aí fica aí dando um ódio de juiz, do Isaac nas calças.